Hope, finalmente achei o cara que eu consigo correr, 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 correr. E ficar muito bem. Hoje eu vou falar aqui, como eu sempre faço, as percepções do dia a dia, calçando, correndo, usando o que eu sinto de fato no pé do Super Blast 3. Tá aqui. Para começar, eu quero dizer que eu queria muito aquela cor que tá ali naquela imagem e não essa. Só que eu tive dificuldade de encontrar e eu tava querendo demais o tênis e aí não segurei a ansiedade e acabei pegando dessa cor mesmo. Já falei agora de cara que eu adorei o tênis, então vou fazer as minhas considerações de tudo que eu anotei aí, rodando aí há mais ou menos 3 semanas aí com esse tênis. Conforto e maciez. Eu sinto que eu termino os treinos mais inteiro, mais conservado quando eu corro com esse cara aqui. Achei ele bem interessante nesse sentido. Estou usando para treinos mais longos, para treinos mais de rodagem. Não estou fazendo nada de estímulo com ele. Tenho outros que eu prefiro e que já me entregam o suficiente. Só que é sempre um misto assim, quando eu corria um treino um pouco mais longo com algum outro tênis, eu terminava, sei lá, um pouco mais dolorido, um pouco mais cansado. Com esse cara aqui não. Com esse cara aqui eu terminei os treinos que fiz super inteiro mesmo, bem conservado. Então achei que ele me entregou muito isso, que é o que eu vinha buscando. Acho que ele tem a forma um pouco grande, eu não sei se eu consigo, se dá para demonstrar aqui nas imagens, mas assim, ele é um tênis grande de estrutura. Isso ele é muito, e a gente já vai falar disso. Mas eu achei ele a forma grande. Eu tenho o pé, a ponta do pé um pouco mais achatada. Então eu tenho sempre uma dificuldade de ajustar os tênis. Quando eu peguei esse cara aqui, achei ele enorme, mas é a estrutura que é grande. E não ficou assim muito grande no meu pé não. Eu só tive essa dificuldade na ponta ali, tem que dar um aperto maior. Eu experimentei o tamanho 39, o 40, eu uso 40 casual. O 40 ficou perfeito, o 39 eu acho que se eu fosse para um treino muito longo podia começar a me incomodar, então ficou o 40 mesmo. Mas fica só essa observação, é mais por causa do meu pé do que propriamente por causa da forma do tênis. Como ele tem muita estrutura, assim, ele é muito largo, ele é comprido, então ele tem tênis para cá, tênis, muito assim, eu tinha um pouco de receio dele me dar o conforto que eu precisava, talvez a maciez que eu precisava para treinar, e perderia instabilidade. Cara, e eu acho que por essa estrutura toda grande, não perdeu nada. Claro que eu não é um tênis, vou correr trilha, né? Mas eu corro em diferentes tipos de piso, então eu corro no paralelepípedo, eu corro no concreto, eu corro no asfalto, eu corro no estradão de terra batida. E talvez por ele ter essa estrutura muito grande assim, ele me entregou uma estabilidade muito boa mesmo. Corri normal, sem ter muitas preocupações, faço alguns retornos assim em U. Cara, ele é firme assim no pé nesse sentido, sabe? Você não sente aquela pisada falsa, então mais um ponto positivo para ele aqui no quesito estabilidade. Uma coisa que eu li sobre esse tênis e que eu pesquisei, assisti antes de comprar, eu vi muita gente reclamando dele esquentar. Realmente ele parece que não é um tênis que tem uma respirabilidade, acho que é esse o nome, que não respira muito bem, sabe? O tecido assim parece que não. Eu não senti mesmo, só que eu moro numa região um pouco mais fresca, eu corro nos horários mais cedo ou mais no fim da noite, então assim, eu não me expus muito à situação de calor extremo com esse tênis, então não posso avaliar, assim, eu não senti nada, eu sinto normal. Outra observação é que eu transpiro pouco, muito pouco, principalmente enquanto estou em movimento. Então, talvez também ajude a essa minha percepção de não achar que ele esquentou, nada disso, só que vai valer aí um teste aí, eventualmente, quando passar agora esse outono e inverno aqui, que é bem longo, com ele num dia quente, no asfalto, quente, para ver se eu vou sentir isso. Dificilmente eu sinto isso em tênis, mesmo em tênis de trilha, quando eu pego assim um trecho de asfalto. Então, acho que eu não sou a pessoa mais adequada para dar esse tipo de informação, esse tipo de
de sensação, sabe? Vou voltar aqui ao conforto porque eu acabei de olhar, cara, e ele é tão bem estruturado para isso, no meu modo de sentir, que até a língua dele tem um acolchoamento aqui nos pontos de contato, sabe? Ele é um tênis com muita estrutura para esse tipo de corrida. Eu acho que se eu tiver que acelerar um treino intervalado, uma prova, um negócio mais forte, não vai encaixar não. Mas para mim não é a proposta dele nem para o que eu pretendo usar. Então, para o que eu pretendo usar, ele está atendendo muito bem. E talvez um ponto negativo, talvez não, né? É um ponto negativo, mas a gente tem vários problemas, que eu acho que isso aí se estende a tudo. Acho que um preço salgado, um tênis caro, né? Não estou dizendo que ele não justifica o que entrega. Tem muita coisa do mesmo valor que promete igual que talvez não entregue, e tem coisa que talvez valor inferior que entregue o mesmo. Então eu acho só que ele tem um preço mais alto. Também lançamento, tudo isso daí que a gente sabe que interfere. Então, cara, tá muito aprovado, é o meu tênis para os longões. Só uma pena não ser da cor que eu queria que fosse, mas foi da cor que eu consegui, do tamanho que eu consegui, tá perfeito para mim. Espero que tenham gostado. Se você tava com dúvida aí das sensações com esse tênis ou tem alguém, manda para aquele amigo que está pensando em comprar, para aquela pessoa que está de olho nesse tênis aí, que aqui é a sensação real, a sensação do dia a dia que a gente fala nesse canal. As especificações técnicas, vocês têm conteúdo de sobra aí para poder pegar, se é que isso vale a pena, né? Para mim o que vale mesmo é isso, é calçar, correr e sentir. Valeu, nos vemos no próximo vídeo. Fui!